Pessoal, tudo bem? Então, eu vou dar continuidade aqui ao feudalismo. Eu dividi essa, porque ficou uma aula muito grande, dividi em duas partes, né? Lá eu chamei de feudalismo e aqui eu vou chamar de decadência do feudalismo. Só que para você entender essa aula 2, que é a decadência do feudalismo, você precisa ir lá na aula 1 para entender o que aconteceu lá. Então, nós já estamos aqui na Baixa Idade Média. A primeira parte eu chamei lá de Alta Idade Média, e agora essa segunda eu vou chamar de Baixa Idade Média, e, consequentemente, a gente vai ter aqui a decadência desse feudalismo. Nós temos, né, o tempo vai passando, eu falei para você que a gente, né, tem aí 1000 anos, o período ele é extremamente longo, então, para a gente dividir em duas aulas, né, é muito corrido, porém vai dar para você entender um pouco, né, porque você vai aprofundar depois com os textos. Uma coisa importante é que nós já estamos aí a partir do século XI, né, quando nós temos as transformações que ocorreram aí no período feudal. As pessoas saíram do campo para a cidade e gradativamente essa civilização ela vai, né, perdendo o poder durante aquele período. Por quê? Começam a ressurgir aí o comércio, a gente tem a reorganização das cidades, e a população ela sofria com doenças, né, como a peste negra, né, e guerras que nós tivemos aí durante muito tempo. Eu vou aprofundar um pouquinho aqui nessa parte da peste negra, só para você entender, para a gente fazer um paralelo com a situação que está ocorrendo hoje, né, que a gente chama aí de pandemia. Mas a ideia é que você, né, vai entender que em determinados momentos aí da história nós temos essas questões aí graves, né, para a população. Então, a peste negra, na realidade, também chamada de peste bubônica, como você já ouviu falar, foi uma doença que assolou aí a Ásia e a Europa. Inclusive, muitos falam que surgiu aí justamente na Ásia e depois foi para a Europa. Então, a gente tem esse continente europeu aí no auge da epidemia, né, que ocorreu a partir do século XIV, 1347 até 1353, durante a Idade Média. Então, essa enfermidade ela teve origem na Mongólia, né? Uma briga que nós tivemos aí, que os europeus travaram lá, né, nessa região, e, consequentemente, quando eles retornaram para a Europa, esses, né, roedores vieram justamente, né, nos navios e chegaram até a Europa. Outra coisa importante é que as pessoas começavam a morrer, né? E enquanto estava lá naquele pedaço onde eles estavam brigando lá na Península da Crimeia, beleza, isso ocorreu em 1346. Porém, o que os muçulmanos aí, né? Os, os europeus, né? Os genoveses falavam, atribuíam. Então, ao ver que os mongóis, né, e muçulmanos morriam, os genoveses atribuíam a doença à justiça divina. Então, eles diziam que né, que Deus estaria ao lado dos cristãos, consequentemente, porque aí os asiáticos estavam morrendo, tá? Quando aconteceu, né, dos genoveses voltarem para a Península Itálica, consequentemente, a bordo aí, né, dos barcos que eles trouxeram, vieram os ratos, os roedores, né? Esses ratos e pulgas, eles que hospedavam essa doença. Aí, quando eles chegam na Europa, aí a gente vai ter uma questão muito complexa, né? Porque os ratos, eles entrarão em contato com os seus pares europeus. É a partir daí que tem uma situação complicada aí para os humanos, né, europeus. A partir dos portos, né, principalmente Veneza, Marsella, né, Barcelona e Valência, eram cidades portuárias, né, importantes na época. É bem parecido com o que aconteceu hoje, né? Os asiáticos, no caso lá os chineses, né? Então os norte-americanos, europeus que foram para a China, retornaram para os seus países, trouxeram o vírus, e os brasileiros que, por sua vez, estavam na Europa, nos Estados Unidos, trouxeram para a gente. Então, a ideia é parecida, é lógico, com características aí diferentes, mas é só para vocês terem uma ideia
de como realmente isso aconteceu. Então, essa peste, ela espalhou rapidamente, né, para toda a Europa e vai assolar aí, né, para vocês terem uma ideia, 1/3 da população na época morreu, cerca de 25 milhões de habitantes. Então, é uma coisa extremamente complicada e uma devastação total para essa população. Agora, quais eram os sintomas, né, que ocorria, que a pessoa sentia? Então, é importante você analisar que são algumas coisas parecidas, né, com o que a gente tem hoje. Eram dores no corpo, né, a pessoa começava a ter febre alta, ter tosse, sede, sangramento no nariz. Então, tudo isso vai gerando, né, uma situação extremamente complicada. Inclusive, inchaço nos gânglios, né, que eles vão sentindo, esses gânglios aí, eles inchavam e, consequentemente, ia deixando a pessoa ia definhando e rapidamente ela morria. Outra coisa interessante é a consequência dessa peste negra, né? Então, na Europa, a gente vai ter França, Inglaterra, Alemanha e assim por diante, as pessoas morrendo. Outra coisa grave que vai acontecer é uma guerra que existia. Além da peste que chegou, dessa doença, a gente ainda tinha uma famosa guerra aí entre França e Inglaterra, que foi a famosa Guerra dos 100 Anos, tá? Isso aí é uma pegadinha quando vocês forem para os testes aí, se vocês forem responder. Na realidade, essa guerra que é chamada de 100 anos, ela durou 116 anos. É isso que vocês precisam entender quando forem analisar ou responder alguma questão aí que é muito importante você saber que essa guerra durou. Imagine uma guerra durar 116 anos, porque na guerra vai devastar muita coisa, como na peste, tá? Vai desagregar todos esses países que estão envolvidos e, consequentemente, vai atingir os outros, né? Porque a produção ela vai diminuir, as pessoas se voltam totalmente para essa guerra e produzir tudo para, né, essa guerra. Então, vai atrapalhar aí a economia, né, de toda a região europeia, tá? Por sua vez, a maioria dos servos eles começam a deixar o campo e vão para as cidades, onde havia trabalho, mais recursos. Então, eles não queriam ficar naquele marasmo que existia anteriormente, né, lá com os senhores feudais. Então, tudo isso vai desagregando. É lógico que demora, né, pelo menos uns 100 anos para acontecer, mas isso começa a crescer, né, toda essa questão, e surge uma camada muito importante, né, porque com a organização das cidades, a gente vai ter uma camada aí chamada de burguesia, né, que é essa palavra burguesia vem lá dos burgos, né, que são aqueles pequenos vilarejos que são formados e consequentemente vai ter a crise aí e a decadência do feudalismo, tá? E a gente vai chamar isso aí de revolução burguesa, que vai ajudar a todo esse processo dessa desagregação aí, ok? Outra coisa importante são as inovações tecnológicas, né? A gente, é lógico que não pode comparar com a tecnologia hoje, mas qualquer mudança que você tem durante um período que as pessoas trabalhavam, por exemplo, só de enxada, agora vão surgir, né? Por exemplo, o moinho, né? À base de água. A gente vai ter aí a rotação trinal, a gente vai ter a cangalha que vai usar aí no animal e a charrua. Tudo isso vai ajudar justamente nesse processo. A charrua aí é um arado, né, como eles chamavam, é de ferro, que vai justamente possibilitar aumentar a produção. À medida que aumenta a produção no campo, as pessoas já estão saindo para a cidade, elas vão ser abastecidas aí na cidade, né? Então isso possibilitou, com esse surgimento aí desse arado, escavar solos mais resistentes, como existia anteriormente, eles não conseguiam, e com uma maior profundidade, tá? Outra coisa importante que a gente vai ter aí vai ser o aumento da produção agrícola, tá? Com essa produção agrícola, as pessoas começam a produzir mais e ganhar mais. Isso vai favorecer aí o acúmulo de riqueza para determinadas pessoas. Aí, outra coisa importante, essa cangalha eles vão usar nos bois, tá? Coloca 2 bois puxando aí esse arado
e, consequentemente, vai dar velocidade. Como é que funcionava, né, para você colocar 2 bois juntos? Eles vão usar uma coisa chamada de canga, tá? Essa canga nada mais é do que você colocar uma madeira com 4 partes, né? E duas aberturas, e aí você coloca nos bois, coloca o arado no meio, e esses bois eles vão puxando esse, né, arado aí para poder melhorar essas técnicas e, consequentemente, avançando aí nesse processo de produção. Então, são coisas importantes, olha, 3 coisas aí que surgiram: o arado de ferro, a cangalha e o moinho, tá? Tudo isso vai aumentar a produtividade, né? E uma outra coisa importante que surge aí vai ser o crescimento demográfico. Como é que funciona o crescimento demográfico? As pessoas começam a ir para a cidade. Com o surgimento dessas cidades, a gente vai ter aí o renascimento comercial. E também uma outra coisa que a gente chama, um outro renascimento, que é urbano, ou seja, a organização da cidade. Então, tudo isso vai gerando, né, uma decadência naquele processo que já existia anteriormente. Outra coisa que vai acontecer são justamente as cruzadas. O que são as cruzadas? Né? São ordens, né, que os papas organizavam justamente em busca, né, de assumir aquela parte, né, que foi chamada de Jerusalém, que a gente tem até hoje. Qual era o objetivo disso? A reconquista, tá? Que eles tinham perdido, então eles vão tentar reconquistar Jerusalém. Então, isso ocorreu aí, né, essa tomada que tinha ocorrido lá por volta de 1076 pelos turcos. O Papa, principalmente, um cara muito importante aí, chamado Urbano II, né, em 1095, ele vai desenvolver aí o Concílio de Clermont, tá, que ocorreu na França. Quais são as causas, né? Como é que eles vão desenvolver isso aí? Primeira coisa importante era uma forma de trazer essas pessoas que trabalhavam no campo, né, para fazer essas cruzadas e libertar, né, as cidades que eles queriam, no caso aí Jerusalém, abrir o Mediterrâneo. Isso a gente já observa que vai ter um pacto aí entre essa igreja e esses comerciantes que estão surgindo, né, com essa abertura do Mediterrâneo, ficava tranquilo para poder fazer o comércio. Outra coisa importante é a política, né? A questão que existia anteriormente, né, que eram só alguns que dominavam, que eram os nobres. Agora, com esse crescimento populacional, vão surgir alguns burgueses também endinheirados que também são importantes aí e que vai bancar, ajudar a bancar isso aí, porque eles tinham dinheiro a partir do crescimento populacional. Outra coisa importante aí é que o desaparecimento das terras do norte da Europa, né? O despovoamento das terras, né, do norte da Europa vai criar as rotas, né, que eles chamaram aí de rotas pelo mar Mediterrâneo. Revigoramento aí desse comércio, né, que vai ocorrer a partir do Oriente para o Ocidente. A chegada de especiarias, né, principalmente vindas aí do Oriente, para a Europa. Então, começa a acontecer ali uma efervescência muito grande nessa região e contribuir aí para essa abertura, tá, dessa região da Europa e, consequentemente, eles começam a investir na recuperação das estradas. Então, tudo isso vai gerando uma mudança total aí nessa região, tá? Então, todos aqueles produtos que eles traziam da Ásia, eles vão vender na Europa e isso aí rendia muito dinheiro e começam a surgir muitas pessoas endinheiradas aí que a gente chama os burgueses. Tudo isso que vai acontecer com o surgimento da cidade, essa organização, a gente vai chamar aí de renascimento comercial, né? Que vão formando e vai mudando totalmente as características do que nós tínhamos anteriormente. Outra coisa importante que vai ocorrer nas cidades eram os locais onde os camponeses, né, trocavam suas colheitas por produtos artesanais. Antes eles ficavam só no feudo, agora eles já estão saindo, né, com esse aumento dessa população e das chegadas das cidades, para poder fazer a troca aí desses produtos que vinham do campo com os produtos que vinham do Oriente.
isso aí é um comércio que vai crescer muito, e a partir desse momento a gente sai daquele processo chamado monetário para um processo chamado de monetário, onde já começa a surgir aí a moeda, e essa camada vai se tornando cada vez importante, chamada de burguesia. Então, os artesãos, né, começam a desenvolver também um processo de ofício, né? Então, eles vão chamar isso aí de corporação. O que é essa corporação de ofício? É você manter uma associação. É bem parecido com o sindicato que a gente tem hoje. Ou seja, para defender suas profissões e manter ali as corporações que protegiam esses artesãos, esses trabalhadores, né, que trabalhavam nesse processo dessa organização, da produção e, consequentemente, da concorrência que existia. Então, ter uma profissão, ela era bem cuidada através dessas corporações, né, para manter ali o seu poder. Então, tudo isso vai gerando uma situação extremamente diferente, principalmente em cidades, as cidades mais importantes que a gente vai ter, Gênova e Veneza, tá? Depois a gente parte lá para a França, para a Inglaterra, mas essas cidades, elas são importantes aí nesse momento dessa formação e dessa organização desse renascimento. Então, nós temos, a partir desse momento, novas rotas, né, que eles vão criando. A distância, ela gerou a maior circulação de mercadoria, porque já surgem aí os mercadores. Eles exigiam novas formas de pagamento. Então, começam a surgir camadas que antes não existiam. Então, antes era estamental, agora você vai ter um surgimento de uma mistura, né, de pessoas que vinham da Ásia, pessoas que estão se movimentando dentro da Europa. Então, começa aí uma coisa extremamente importante, diferente do que a gente tinha. Através desse momento, a gente vai ter já a letra de câmbio, né, que é conhecida aí de vocês hoje, já ouviram falar nisso, né, que era para agilizar o comércio. Surgiram primeiro, a gente vai ter os bancos, né, oferecendo outras cartas de crédito. Então, tudo isso aí a gente vai chamar de câmbio, né, que eles chamaram lá de letra de câmbio, ok? Todo esse processo que a gente tem, né, o que a gente viu, né, guerras, doenças, essa mudança, essa organização, a Guerra dos 100 Anos, a destruição do campo, a vinda da pessoa para a cidade, ocorreu fome também, né, especialmente aí nos territórios, né, da França, da Inglaterra, da Itália e assim por diante. Então, tudo isso é o que a gente chama aí a crise do feudalismo, que ocorreu principalmente, ela foi acentuando no século XIV, a situação foi extremamente grave. Além disso, a gente tem as lutas aí dos camponeses. Eles começaram, à medida que eles vão ganhando, esses burgueses, né, vão ficando ricos, essas pessoas vão se deslocando do campo para a cidade, eles também começam a desenvolver revoltas, tá? Essas revoltas, elas levam, né, principalmente aí para as áreas das cidades ali no entorno de Paris hoje, como a gente tem, eles começam a desenvolver ali extremamente, né, brigas entre, né, essas pessoas que estão chegando, porque não tinha uma acomodação muito boa, e aí um começa a querer pegar as coisas dos outros, e assim começam todo esse processo que a gente vai ter aí, né, que é chamada de violência e de luta dos camponeses. É lógico que os camponeses inicialmente eles têm apelido, né, inclusive, né, de João Ninguém, como aparece hoje, né, que é uma denominação que as pessoas falam, porque eles eram hostilizados, ridicularizados aí pelos senhores, tá? Porque eles estavam fugindo, eles estavam brigando, e eles estavam tentando mudar toda aquela estrutura que existia antes. Mas como os senhores achavam que a coisa não ia rolar, porque é muito assim que ocorre, quando as pessoas começam a reivindicar, quem está no poder acha que é bobagem, porém isso aí realmente não foi bobagem e eles acabaram desestruturando todo esse processo aí. Tanto é que no século XIV, na Inglaterra, a gente vai ter grandes revoltas, tá, no campo, dessas pessoas que estão saindo do campo, vindo para a cidade,
E aí surgiu um cara chamado Tiller, que foi um líder, né, desses revoltosos, que foi extremamente importante, né? Essa organização dele para poder desenvolver aí, organizar os territórios e áreas para essas pessoas que estavam chegando, né, do campo, né, que são chamados aí os camponeses, tá bom? Então, ocorreu tanto na França quanto na Inglaterra, principalmente em Londres, que a gente vai ter todo esse movimento aí. Qual era a reivindicação deles? Simplesmente eles não queriam pagar tantos impostos como aí os burgueses estavam tentando cobrar, e aquelas pessoas que os senhores, né, que eles viviam antes, a Igreja Católica. Então, chega um determinado momento que as pessoas não querem mais, tá, pagar tantos impostos, e aí, consequentemente, eles vão para a lida, para a luta, eles vão para cima para poder acabar com isso. Só que demora muito, né? Porque a história é um processo. Dentro de toda essa questão, né, que está ocorrendo, a gente vai ter a motivação, né, das pessoas, né, que estavam liderando ali, que estavam rebeladas, e eles começaram a queimar os castelos. Aí os senhores começaram a sentir que a coisa era séria e que realmente, com essa mobilização popular, né, que estava acontecendo, essa revolta dessas pessoas ia realmente massacrar aí os exércitos, inclusive, que foram criados aí por esses senhores e tal. Só que as pessoas iam para cima e começaram a desenvolver todo esse trabalho para poder romper com todas essas amarras que existiam aí em relação a eles, tá? Foi fácil? Não foi, porque enfrentar os exércitos aí que eram criados para reprimir essa população, a coisa realmente foi extremamente sangrenta e extremamente complexa aí para essas pessoas, né, que não tinham. Tanto é que dentro desse processo a gente vai ter os reis que se alinhavam justamente para poder se livrar aí dessas revoltas, né, que estavam acontecendo. Outra coisa importante é que a gente vai ter, a partir desse momento, mesmo com essas, né, lutas que estão surgindo, os burgueses eles se tornaram importantes. E antes a figura do rei, que não tinha tanta importância, né, porque o poder era descentralizado, a partir desse momento eles vão investir nessa centralização do poder, né, nas mãos do rei, para poder organizar essa região para eles poderem negociar. Então, os burgueses eles foram extremamente sábios aqui, porque eles perceberam que para fazer os negócios e passando por determinados lugares, pagando impostos e tal, não ia dar certo. Então, eles começam a investir inicialmente aí na organização do rei, né, para poder dar segurança para eles, porque o rei ele vai ter a oportunidade de montar um exército, né, de organizar aí uma, né, uma segurança para esses burgueses poderem fazer o seu comércio. Tá? Foi uma grande sacada que ocorreu. Então, basicamente, né, para a gente fechar aí, os fatores dessa crise aí do século XIV, a gente vai ter, né, a crise agrária, quando nós temos a instabilidade climática, né, ocorrida aí principalmente na zona agrícola, e posteriormente a gente vai ter uma coisa importante que é a fome, e tudo isso vai gerar essa crise agrária. Outra coisa que vai rolar aí, né, para desmobilizar todo esse sistema que a gente tinha e acabar chegando nessa crise do século XIV, é justamente a crise econômica. Quando a gente tem a queda da produção agrícola, o aumento dos preços, né, dos alimentos, isso aí vai causar uma miséria e as pessoas vão passar fome e assim por diante. Outra coisa importante, né, foi a crise social. Quando a gente tem as doenças, a falta de higiene, guerras, as cruzadas, a baixa taxa de mortalidade, tá? Aliás, a baixa taxa de natalidade, né, que vai ocorrer, e a outra coisa importante é a alta taxa de mortalidade por causa da peste. Então, quando você tem a natalidade, né, a baixa natalidade, você vai ter aí a alta mortalidade. Tudo isso gera uma crise social.
para desmobilizar de vez aí esse sistema que a gente, né, está chegando aí a 1000 anos, e ele vai ser desmobilizado e vai ficar, passar por essa crise e acabar o feudalismo, e aí a gente tem um processo que é chamado, né, de renascimento. Inclusive, a gente, até o clero, que era muito forte, né, anteriormente, ele perdeu parte de seus poderes, né, porque aí nós temos uma situação complexa para a igreja, porque as pessoas não acreditavam mais naquela formação que existia anteriormente, que era a influência que ela tinha. Então, ela vai perder terras, ela vai perder a moral, tá? Em relação às pessoas, principalmente aos servos, né, os menos favorecidos das três camadas, e ela também vai ficando aí numa situação extremamente difícil. Então, tudo isso gera as mudanças, né, do final da Idade Média e, consequentemente, a decadência. E, por último, a gente tem a nobreza, que também vai perder aí o poder, porque surgem através da economia que está surgindo, surgem os burgueses, né, que a gente vai chamar aí de aristocracia, e o poder vai ser diminuído aí daquela nobreza, tá? Então, a partir desse momento, os nobres, eles também perdem terras, eles vão perder, né, cidade, aquelas áreas que eles dominavam, as cortes começam a entrar em decadência, e tudo isso gera aí um fracasso, né, para essa camada que dominou muito tempo, porque está chegando agora uma nova camada que vai dominar, que é a camada burguesia, essa camada dos novos ricos, né, que estão chegando aí. Em relação aos camponeses, a gente vai ter aí esses camponeses que vão se deslocar para as cidades, né, num processo chamado, que a gente chama de migração, tá? Que é a saída do homem. Agora já é o contrário. Lá no início, lembra que eu chamei, né, de êxodo urbano, que foi a saída do homem da cidade para o campo. Agora a gente vai chamar o contrário, que é êxodo rural, que é a saída do campo para a cidade, formando aí trabalhadores livres e fazendo parte de uma camada que está chegando aí paralela ali à camada burguesa, tá bom? Então, a partir desse momento, com todas essas mudanças que ocorreu, é justamente essa camada que chegou agora, essa burguesia, é que vai dar as cartas a partir desse momento, tá bom? Então, é isso que eu tinha aqui para vocês em relação a essa decadência. O sistema ruiu, e a partir de agora, com esse renascimento que está chegando, a gente vai ter um novo momento, mas aí é uma outra aula que eu vou trabalhar com vocês aí nos próximos dias, tá bom? Grande abraço a todos, bons estudos, e vamos que vamos, gente. Vamos nessa.